Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro, o evangelho de hoje é de Marcos 8, de 27 a 33. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outro ainda um dos profetas. Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. E Jesus o advertiu para que não contasse isso a ninguém, e começou-lhe a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, o Senhor nos questiona: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Será que Jesus é como era para os discípulos, né? Que era o Cristo, o Salvador, como se fosse um rei grande, inabalável, ou um rei que fosse soberano, que fosse subjugar todos os outros? É assim que Jesus Cristo é para mim e para você? É aquele Jesus que, quando alguém nos faz raiva, nós queremos que o Senhor vá lá e castigue, vá lá e dê o troco, faça aquilo que é da nossa vontade? Porque era isso que ele estava perguntando para os discípulos. Quem diz o povo que eu sou? Ele queria saber o que ele era para aquele povo. E depois ele fala mais restritamente, né? Ele pergunta para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e fala: tu és o Cristo. Mas o Senhor, vendo que Pedro estava só elevando ele, imaginando ele, idealizando ele como esse Cristo superior a todos e a todas as coisas, que de fato ele é superior a todos e a todas as coisas, mas não da forma como nós imaginamos normalmente no nosso humano, como aquele Cristo que vem fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus Pai. E aí Pedro começa a censurá-lo, quando ele começa a dizer a realidade para Pedro, né? Que de fato eu sou o Cristo, né? E não és tu que estás dizendo, mas é o Espírito que está te revelando, né? Mas eu também terei que sofrer muitas coisas, terei que ser apedrejado pelos homens, né? Terei que ser crucificado, morrer e ao 3º dia ressuscitar. Porque ele estava falando não da vontade dele, mas a vontade de Deus Pai, o caminho que Deus Pai tinha feito para ele. E aí Pedro começa a censurar Jesus. E é assim que nós agimos também. E hoje o Senhor vem nos falar disso, né? Se nós estamos agindo dessa forma, ele está nos dizendo, como ele diz para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, porque vós não pensais como Deus, mas pensais como homem. E é isso que o Senhor nos convida a isso hoje, a não pensarmos como homem, mas pensarmos como Deus. Querermos ter, desejarmos ter os pensamentos de Deus em nós. Porque se nós tivermos só o pensamento do homem, nós vamos ter esse pensamento de Pedro: tu és o Cristo, o Salvador, aquele que pode todas as coisas, aquele que vai fazer a minha vontade, que vai agir em minha defesa. E na verdade o Jesus veio para agir conforme a vontade de Deus Pai. E é para isso também que todos nós somos chamados, para agirmos também conforme a vontade de Deus Pai. E é isso que o Senhor vem nos dizer neste dia. Que o Espírito Santo suscite em nós, coloque em nós aquela vontade, a vontade que é de Deus Pai, a vontade que é de Jesus, que cumpriu a vontade de Deus Pai nesse dia. Que não esteja em nós a vontade do humano, a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então que nessa quinta-feira, uma quinta-feira da ressurreição, que o Senhor nos batize com o seu Espírito Santo e nos faça caminhar conforme a vontade de Deus Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Santo. Amém.